Seu despertador pode estar funcionando como uma sirene silenciosa. Estudos e dados clínicos mostram que o risco de um evento cardiovascular, infarto ou AVC, é significativamente maior nas primeiras horas depois de acordar, entre cerca de 6h30 e meio-dia. Pense no seu quarto. O alarme toca, você rasga o lençol, pisa no chão gelado e minutos depois está acelerado, tomando um café com açúcar e correndo para o dia. Esse ritual comum pode transformar a transição do sono para a atividade em um cenário de alto risco para quem tem fatores predisponentes. Eu sou o Dr. Gabriel, cardiologista. Hoje vou explicar exatamente o que acontece no seu corpo ao amanhecer, como o próprio quarto e sua rotina matinal podem aumentar o perigo e, principalmente, o que fazer para reduzir esse risco todos os dias. Antes de seguir, uma coisa rápida. Se esta mensagem tocar você ou alguém que você conhece, deixe um like e compartilhe. Informação simples pode salvar vidas. Quando você dorme, seu corpo não simplesmente desliga, ele regula, repara e entra em um ritmo diferente. Ao se aproximar do despertar, o corpo libera um coquetel hormonal, cortisol e adrenalina, para ligar o motor e preparar você para acordar. Imagine um carro frio. O motor precisa de uma explosão mais forte para alcançar o funcionamento ideal. Esse é o efeito do cortisol e da adrenalina. Aumento da pressão arterial, aceleração do coração, maior demanda de oxigênio. Agora junte a isso outro fator que acontece naturalmente durante a noite. Você perde água. Mesmo sem perceber, o corpo desidrata um pouco. Sangue desidratado fica mais espesso. Pense em ketchup, que, quando refrigerado, demora mais para escorrer. Esse sangue mais viscoso exige mais esforço do coração e circula menos facilmente pelas artérias. Se dentro dessas artérias houver placas de gordura ou endurecimento, a combinação de pressão mais alta, vaso estreitado e sangue tipo ketchup aumenta a chance de uma ruptura de placa e formação de trombos. As plaquetas, que são células responsáveis pela coagulação, ficam mais pegajosas pela manhã, como pedaços de velcro que grudam mais rápido, facilitando a obstrução súbita do vaso. É essa coincidência de fatores que explica por que muitos eventos cardíacos acontecem justamente nas primeiras horas do dia. Quer saber se seu sangue está parecendo ketchup ao amanhecer? Preste atenção aos sinais que o seu corpo envia. Existem 5 sinais matinais que frequentemente passam despercebidos, mas que merecem atenção, porque podem significar maior risco cardiovascular. O primeiro sinal é uma dor de cabeça matinal do tipo capacete, uma sensação de pressão intensa na cabeça logo ao acordar, que muitas pessoas atribuem apenas ao sono ruim ou à má postura. Um paciente me contou que acordava todos os dias com essa sensação, como se estivesse usando um capacete apertado. Depois de investigar, descobrimos ele tinha picos de pressão bem ao despertar. Não é diagnóstico definitivo, mas é um aviso que merece avaliação. O segundo sinal é um cansaço extremo ao levantar, uma fadiga que não corresponde à quantidade de sono. Não é só estar cansado, é uma exaustão que torna difícil até mesmo caminhar alguns passos sem ter que sentar de novo. Isso pode indicar alterações na regulação do sono, apneia ou problemas vasculares que afetam a chegada de oxigênio ao corpo nas primeiras horas. O terceiro sinal é o ronco alto e a apneia do sono. Roncar não é apenas incômodo para quem dorme ao seu lado. Pode ser sinal de apneia obstrutiva, condição associada à pressão desregulada, picos de adrenalina noturnos e maior risco cardiovascular. Vários pacientes que relatavam acordar engasgados ou com sensação de sufocamento apresentavam apneia significativa quando avaliados. O quarto sinal é a náusea matinal que você acha ser gastroenterite ou azia. Náuseas frequentes, acompanhadas de mal-estar sem outra causa clara, podem na verdade ser manifestação de eventos cardiovasculares silenciosos ou proximidade de um evento, principalmente se vem junto com suores frios ou sensação de pressão no peito. O quinto sinal é inchaço facial ou edema nas pálpebras ao acordar. Esse inchaço matinal pode refletir retenção de líquidos, alterações na função cardíaca ou pressão, e merece avaliação quando é novo ou progressivo. Nenhum desses sinais, isoladamente, faz um diagnóstico, mas quando eles aparecem repetidamente, juntos, ou em alguém com fatores de risco, mais de 40 anos, hipertensão, diabetes, histórico familiar, tabagismo, sobrepeso, acendem um alerta importante. Se você se identifica com algum desses sinais, converse com seu médico. Existe ainda um grupo chamado de non-dippers, pessoas cuja pressão não cai durante a noite como deveria. Normalmente, a pressão arterial diminui enquanto você dorme. Essa queda é protetora. Quem é non-dipper mantém pressão elevada mesmo à noite, e isso está associado a maior risco de eventos cardíacos pela manhã. A única maneira de identificar isso com confiabilidade é por meio do ABPM 24 horas, o monitor ambulatorial que registra a pressão ao longo de um dia inteiro. Se você tem suspeita, peça ao seu médico para avaliar a necessidade desse exame.
Saber se você é non-dipper pode mudar o plano de cuidado. Falando sobre medicação, há um debate ativo sobre cronoterapia, a ideia de tomar antihipertensivos à noite para melhorar controle e reduzir eventos matinais. Estudos como Hygia e Time trouxeram dados interessantes e suscitaram discussão na comunidade científica. Há evidências apontando benefícios, mas também controvérsias e limitações metodológicas. Isso quer dizer que, para algumas pessoas, tomar a medicação à noite pode ajudar. Para outras, pode aumentar o risco de quedas noturnas ou hipotensão, especialmente em idosos. Portanto, não mude a hora do seu remédio por conta própria. Discuta com seu cardiologista e, se necessário, reavalie com exames que mostrem seu perfil pressórico ao longo de 24 horas. Agora vem a parte prática, o núcleo do que você pode fazer já esta noite e todas as manhãs. Vou passar um protocolo de segurança cardíaca matinal, com passos claros que você consegue implementar hoje mesmo. Pense no seu quarto como o local onde começa a prevenção. Faça pequenas mudanças que reduzam a chance de que a transição entre sono e atividade se torne perigosa. 1. Hidratação imediata ao acordar. Coloque um copinho de água ao lado da cama, não uma garrafa enorme, apenas 100-150 ml. Ao despertar, antes de pegar o celular ou pular da cama, beba esse copo. Isso ajuda a reduzir a viscosidade do sangue no primeiro minuto de vigília. Não exagere, o objetivo é reidratar suavemente e não provocar necessidade de ir ao banheiro imediatamente em idosos frágeis. 2. Regra dos 120 segundos. Ao acordar, sente-se na beirada da cama por 2 minutos antes de se levantar. Alongue o pescoço, movimente os tornozelos, respire calmamente. Esses 120 segundos permitem que a pressão estabilize, que o ritmo cardíaco ajuste e que você evite um choque súbito ao levantar. Se usa o snooze, cuidado, múltiplos despertares curtos são piores do que um despertar planejado com rotina. Configure o alarme para levantar de uma vez e use esses 2 minutos para revisar como se sente. 3. Proteção térmica. Deixe um chinelo ou pantufa ao lado da cama e meias disponíveis se o chão for frio. Evite pisar descalço em piso gelado, pois choque térmico periférico pode desencadear vasoconstrição e aumento súbito da pressão. Ao tomar banho, se você tem hipertensão conhecida ou é idoso, prefira água morna, em vez de água muito fria ou ducha abrupta. Proteja o corpo do frio. O quarto muito gelado pode agravar a resposta à adrenalina-cortisol. 4. Café da manhã que não é um suicídio metabólico. Evite começar o dia com pão branco e açúcar em excesso. Essa combinação causa picos de insulina que se somam ao estresse hormonal do amanhecer. Prefira uma refeição matinal com proteína e fibras, ovos, iogurte natural com aveia e chia, uma fatia de pão integral com queijo ou uma vitamina com proteína. Se você toma café, reduza o açúcar ou opte por adoçantes, mas prefira integrar proteína para mitigar picos glicêmicos. 5. Avaliação médica e monitoramento. Se você identifica um ou mais dos 5 sinais matinais de alerta de forma repetida, marque uma consulta. Peça ao seu médico a consideração do ABMR 24 horas, se houver suspeita de non-dipper ou variação pressórica incomum. Não recomendo alterar doses ou horários de medicação sem orientação. Se o seu médico sugerir experimentar cronoterapia, essa decisão deve ser tomada com base em seu perfil, idade e risco de hipotensão noturna. Implementei esse protocolo com pacientes que vinham com sintomas matinais repetidos e vimos mudanças práticas, melhor sensação ao acordar, menos dor de cabeça tipo capacete e, em alguns casos, estabilização de picos pressóricos quando acompanhada de monitorização. Pequenas alterações no ambiente do quarto, um copo d'água ao lado da cama, um par de chinelos prontos, preparar uma opção de café da manhã proteico na noite anterior fazem diferença porque atacam os mecanismos fisiológicos que tornam a manhã perigosa. Existem sinais que exigem ação imediata. Procure atendimento de emergência agora se, ao acordar, você sentir dor no peito opressiva ou em aperto que irradie para braço, mandíbula ou pescoço. Se houver falta de ar intensa, suor frio, tontura grave, perda de consciência ou desmaio, ou se náusea matinal vier acompanhada de sudorese e falta de ar. Não subestime episódios assim. Emergências cardiovasculares ao despertar podem evoluir rapidamente. Se você tem dúvida entre isso é só azia e isso é algo mais, prefira a segurança. Procure assistência. Também é importante lembrar que algumas pessoas, especialmente idosos, podem experimentar queda de pressão durante a noite. Por isso, mudar a hora da medicação sem supervisão pode ser perigoso. A decisão sobre cronoterapia precisa levar em conta a sua idade, risco de quedas, função renal e o resultado de monitorizações como a ABPM. Estudos como Hygia e Time trouxeram argumentos a favor do ajuste temporal das doses, mas a interpretação clínica é individual. O que funciona para uma pessoa pode ser arriscado para outra.
Voltando ao quarto, reorganize seu ambiente para que a transição do sono seja gradual e segura. Coloque uma garrafinha d'água pequena na mesa de cabeceira, chinelos próximos ao lado da cama, uma luz fraca que facilite a visualização sem choque luminoso, e, se possível, programe um alarme com toque único que permita levantar sem apertar snooze repetidamente. Se você ronca alto ou sua parceira relata pausas na respiração à noite, procure avaliação para a apneia do sono. Tratar a apneia pode reduzir dramaticamente o risco cardiovascular e melhorar seu bem-estar diário. Quero ser claro, nada disso substitui uma consulta médica. Informações e protocolos de autocuidado são valiosos, mas a avaliação com exame e acompanhamento é essencial. Se você tem controle instável da pressão, toma vários remédios ou tem fragilidade por idade, converse com seu cardiologista antes de mudar rotinas ou horários de comprimidos. Eu vejo pacientes que acordavam pensando que os sintomas eram simples incômodos, dor de cabeça que passava com analgésico, cansaço atribuído ao trabalho. Quando investigamos, descobrimos um padrão que poderia ser modificado. E vi também famílias que perceberam que ajustar rotinas no quarto evitou picos perigosos e trouxe mais segurança. A mensagem é de urgência com esperança. O problema é real, mas também é em grande parte modificável com pequenas ações e avaliação adequada. Antes de encerrar, recapitulando de forma prática. O período entre o despertar e a manhã precoce concentra riscos por causa do fenômeno do amanhecer, liberação de cortisol e adrenalina, da maior viscosidade do sangue pela desidratação noturna, da tendência das plaquetas a ficarem mais aderentes e da vasoconstrição. Fique atento aos 5 sinais matinais: dor de cabeça tipo capacete, cansaço extremo, ronco/apneia do sono, náusea matinal que pode ser confundida com gastrite e inchaço facial. Se identificar esses sinais repetidamente, procure a avaliação. Peça ao médico considerar a BPM 24 horas para investigar o padrão noturno da pressão. Não mude medicação sozinho. Discuta a cronoterapia quando for indicado, lembrando que estudos apontam possibilidades, mas há debate científico. E adote já o protocolo de segurança cardíaca matinal. Hidrate-se ao acordar, aguarde 120 segundos sentado, proteja-se do frio, escolha um café da manhã com proteína e fibras e busque orientação médica quando necessário. Se você achou este conteúdo útil, compartilhe com alguém que acorda correndo, com quem ronca ou com parentes acima de 40 anos. Inscreva-se para não perder o próximo vídeo, onde vou detalhar 7 alimentos que ajudam a manter suas artérias mais limpas e como pequenas mudanças alimentares se somam às rotinas do quarto para diminuir risco cardiovascular. Cuide do seu quarto, cuide da sua manhã. Podem ser as melhores intervenções para proteger seu coração.